O projeto Desbloqueando Finanças para as Florestas começou em 2013, final de 2012. A gente trabalha no Acre, Mato Grosso e na província de San Martín, no Peru. São 12 parceiros, então tem instituições de pesquisa, tem instituições financeiras, tem parceiros locais, e no Acre o nosso parceiro é a CDSA. A visão do projeto é justamente de que a gente precisa olhar para as cadeias e fazer diferente. E a gente trabalhou com 7 cadeias aqui no estado: açaí, borracha, castanha, concessões florestais, manejo florestal comunitário, plantações florestais e piscicultura. A gente também olhou para a conservação, ou seja, iniciativas de conservação para manter o estoque de floresta, e meios de vida tradicionais, que seria um programa indígena. A gente computou os fluxos de caixa. E o que a gente percebe é que, principalmente as cadeias que têm um valor maior em termos de serviços ambientais, elas precisam de um apoio maior, ou seja, um incentivo econômico para terem uma lucratividade interessante. Para dar alguns exemplos, a piscicultura, a gente já tem um exemplo no estado, né? Então, mas é uma cadeia que ela tem uma grande possibilidade de se desenvolver com uma PPPC, que é a Parceria Público-Privada Comunitária. Então, isso porque ela gera um lucro, ou seja, ela vai conseguir atrair o investidor, e ela tem um tempo de repago do capital relativamente baixo. Algumas outras cadeias, como é o caso da borracha, por exemplo, a gente precisa do subsídio do preço, a gente sabe disso, né? Para justamente viabilizar a produção. No caso da borracha, a gente, por exemplo, considerou as plantações de borracha, então seria para aumentar a área de produção. E no caso da borracha, ela até tem uma taxa interna de retorno, que é o que a gente calcula, interessante, de 9%, só que o tempo para você conseguir repagar o investimento inicial é de 18 anos. O papel da CDSA é justamente esse ator especializado em falar com os diferentes mundos. Porque se você falar com o setor privado, é uma linguagem, você falar com o produtor rural é outra, você falar com políticos e políticas públicas é outro. Então, eu acho que precisa de um articulador, e, para mim, esse papel é o da CDSA. Então, no sentido de que a gente pode ter um arcabouço legal que cria as condições para a gente gerar um negócio, mas a gente também precisa falar com o investidor para atrair ele, para ele conhecer esse arcabouço legal e para conseguir fazer essa ponte. O Brasil, no Acordo de Paris, por meio da sua INDC, né, sua intenção de contribuição nacionalmente determinada, que hoje se torna não só uma intenção, mas um compromisso ao ter sido ratificado, o Brasil expressou uma meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Né? Só que não é suficiente. E eu digo isso porque nós estivemos fazendo alguns cálculos lá no IPAM, recentemente, e, em média, na Amazônia brasileira, 10% do desmatamento que ocorre é em área de ativo. O que isso quer dizer? Excedente de reserva legal. Mas são áreas passíveis de desmatamento legal, né? São áreas que podem ser legalmente desmatadas. Primeiro porque tem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Esse instrumento ele é fundamental para identificar o desmatamento e quem está promovendo esse desmatamento, quem é o responsável por esse desmatamento. No Código Florestal tem o capítulo 10, que principalmente o artigo 41 e 44, que prevê instrumentos econômicos e instrumentos de mercado para apoiar a conservação. E aí aqui eu gostaria de fazer um link, né? Como eu disse, zerar o desmatamento ilegal não é suficiente, a gente precisa de desmatamento absoluto zero, para atingir as metas acordadas pelo Brasil internacionalmente. Como fazer isso? Bom, todos sabem, nós não podemos tirar o direito do proprietário rural de desmatar o seu excedente de reserva legal. Isso é um direito que ele tem constituído legalmente. Porém, o Código Florestal ele prevê mecanismos e instrumentos para compensar esse desmatamento legal. Então, além de todo o artigo 41, que prevê uma série de instrumentos
econômicos, subsídio fiscal, taxa de crédito diferenciada, pagamento por serviços ambientais, o que já é praticado aqui. Além disso, tem a cota de reserva ambiental, que vem no artigo 44. O que a cota prevê? Ela prevê que o excedente de reserva legal possa ser transformado em cota e comercializada com o proprietário que tem um passivo de reserva legal, de modo a compensar. Várias estimativas, vários cálculos que já foram feitos lá no IPAM, por outros pesquisadores também, identificam um excesso de oferta de CRA caso esse mercado exista. Então, não tem demanda suficiente para absorver. Qual seria a solução? A solução seria utilizar esse mecanismo que já está legalmente previsto para vender cotas para mercados de pagamento por serviços ambientais também. Mas nada impede que uma pessoa, ou uma empresa, ou um fundo de investimento, ou qualquer instituição que tenha interesse em investir em conservação, ela compre essa cota e não utilize para compensar. Ela não precisa, essa troca não precisa ser venda e compensação direta. Que eu sei que o Estado está no momento de desenhar o seu programa de regularização ambiental, né, o seu PRA. É uma grande oportunidade de aproveitar esse esforço, já desenhar também o mecanismo de implementação da cota, da CRA. O Estado tem essa autonomia legal para fazer, e acredito que o programa ISA Carbono poderia ser um investidor da cota, por exemplo. Seria uma forma mais eficiente, mais custo-efetiva, mais barata de fazer com que esse benefício chegue ao produtor rural, ao assentado, ao poceiro, que mantém excedente de reserva legal.